Cinzas flutuavam como flocos de neve cansados por um céu cor de ferrugem, depositando-se sobre os ossos quebrados do que antes fora um trevo de rodovia. As curvas de concreto ainda se agarravam umas às outras, braços esqueléticos entrelaçados para sempre em um abraço interrompido pela catástrofe. No silêncio da aurora, seus ecos persistiam, carros fantasmas, vozes fantasmas, vidas fantasmas. James Olovas sentia tudo isso enquanto se agachava ao lado do guarda-corpo semi-destruído, medindo a direção do vento com as costas da mão. Quando a brisa soprava do norte, carregava substâncias químicas marinhas, e seus pulmões queimaram por horas depois. Hoje, ela vinha do leste, fétida com gases do pântano, mas livre da picada do halogênio. Ele se permitiu um único e silencioso suspiro de alívio. 8 passos atrás, Eli copiou o gesto do pai, a palma da mão estendida, os cabelos caindo sobre os óculos grandes demais para o rosto. A respiração do menino se fundiu em plumas de mercúrio antes que o vento as rasgasse. James se virou, levou um dedo aos lábios e apontou para o chão. Espere. Escute. O mundo estava cheio de ruídos que se recusavam a ser vistos, o chiado de buracos, o som de cães selvagens, o estalo quebradiço de cacos de vidro soltos por oscilações de temperatura de 32 graus Celsius em uma única tarde. Eli assentiu, ajeitando sua mochila surrada, antes laranja fluorescente, agora coberta de fuligem e pedaços de fita adesiva. O silêncio persistiu. O único movimento era de cinzas tentando parecer neve. Quando James teve certeza de que nada os caçava, levantou-se e verificou o revólver na cintura. Restavam 6 cartuchos, além de um cilindro de curiosidades enferrujadas que ele jamais ousaria disparar. Atrás de si, Eli carregava a munição extra em uma garrafa térmica infantil decorada com desenhos de astronautas desbotados. A tampa não estava mais vedada. Nas noites frias, o menino a pressionava contra o ouvido, ouvindo o tilintar dos cartuchos como outras crianças outrora ouviam conchas. Eles avançaram ao longo do vão rachado, as botas triturando as fendas cobertas de gelo. Abaixo do viaduto, estendia-se uma lagoa onde um cruzamento da cidade havia afundado. A água negra lambia o couro de algas verdes dos sedãs afundados. Uma garça branca grande montava guarda em um semáforo destruído, com as penas manchadas de amarelo nicotina pelos produtos químicos conjurados pela queda das bombas. Ele observava o pássaro como se ele tivesse um mapa secreto. Ele sussurrou: "Eles nunca vão embora?" James balançou a cabeça. Ultimamente, poucas criaturas se importavam com migrações, não havia mais latitudes seguras para onde voar. No final do cruzamento, a estrada se desintegrou, engolida por um sumidouro que exalava metano como um titã ferido. James e Eli contornaram sua borda e desceram para o que o atlas rachado do pai chamava de loteamento de Jevater. O cartógrafo havia desenhado o lugar em tons suaves de cinza suburbano. Agora, ele jazia atolado na salmoura do pântano, com os telhados espreitando como degraus sobre um mar febril. De um desses telhados, uma bandeira improvisada tremulava, um lençol pintado com a marca de uma mão vermelha, e o estômago de James se contraiu. Os sinais podiam ser boas-vindas ou avisos, geralmente eram ambos. Ele conduziu Eli ao longo do dorso de um pinheiro tombado. No meio do caminho, o tronco cedeu sob o peso combinado e gemeu acusações sobre a água. Uma varanda se projetava ali perto, presa a um bangalô de tijolos cujo térreo havia desaparecido sob a maré. James pulou o trecho final, aterrissando agachado. Pronto. Nenhum som lá dentro. A porta da frente havia sumido, mas uma cortina feita de sacos plásticos trançados balançava onde antes estivera. Ele abriu cuidadosamente e fez Eli entrar. O interior cheirava a mofo salobro. Cracas se agarravam ao painel da cozinha, brilhando em raios de luz que atravessavam buracos no teto. Alguém morara ali há pouco tempo. Uma panela com feijões secos ainda ocupava o fogão, um caderno de papel encerado jazia sobre a bancada, as páginas fundidas em uma crisálida ilegível. James verificou primeiro os cantos, depois a escada. A água chegava à metade do primeiro lance, o segundo andar estava seco. Ele acenou com a cabeça em direção aos degraus. Eli o seguiu, a madeira encharcada suspirando embaixo. No andar de cima, encontraram um quarto de criança cujas paredes outrora haviam sido uma nebulosa de constelações que brilhavam no escuro.
A maioria havia descascado, minúsculas galáxias à deriva na correnteza abaixo, mas a tinta retinha uma luminosidade tênue. Ele pressionou a ponta do dedo em uma estrela e, naquela luz fraca, seus olhos se arregalaram com algo que se aproximava da paz. James ajoelhou-se, vasculhando um baú deformado pela umidade. Livros de colorir em branco, um visor de realidade virtual rachado, uma caixa de música em forma de coruja mecânica. Peso inútil. Então, no fundo, descobriu meio pacote de comprimidos de água lacrados em papel alumínio. Exalou, gratidão, medo, tudo ao mesmo tempo. Cada comprimido filtrava 1 litro, cada litro rendia mais um pôr do sol com o filho. Enfiou o pacote no forro do casaco e fechou o zíper antes que Eli percebesse. Mais tarde, sentaram-se juntos junto à janela aberta, partilhando um pequeno almoço de lentilhas liofilizadas reconstituídas em água da chuva morna. Lá fora, o pântano lambia tábuas apodrecidas, num ritmo constante como o de um coração. Eli perguntou: "Isto é o oceano?" O rapaz nunca o tinha visto de verdade, as costas eram vapor, rumores de que jaziam sob novos continentes de icebergs de plástico. James abanou a cabeça. "Só sobras", disse. Considerou acrescentar mais, sobre como o lençol freático subiu após as explosões, como as geleiras despejaram as suas entranhas em todas as bacias, como a corrente de jato se desviava como um bêbado cambaleante e nunca encontrava o caminho de volta. Mas ouviu a voz da sua falecida esposa adverti-lo de que ele merecia histórias, não sermões. Então James falou em vez do velho mundo, juntando anedotas frágeis com a delicadeza de pássaros entrelaçando galhos, verões no lago superior, quando os cedros ainda tinham um aroma verde, jogos de beisebol de outono em estádios maiores que qualquer cratera, calçadas animadas com a música de músicos de rua empunhando tambores de aço e loops holográficos. Ele ouvia como a terra seca ouve a chuva, mas acabou se perguntando por que aqueles lugares haviam desaparecido. James ponderou a honestidade que cada ano de paternidade havia gravado nele e a expressou, sem rodeios: "Achávamos que podíamos moldar tudo ao nosso propósito e nada quebraria." Ele refletiu sobre isso e apontou para o loteamento submerso. "Quebrou." James assentiu. No fim da tarde, o vento mudou de direção, uma brisa química retomou seu reinado. A estática crepitava no pet Geiger costurado na manga de James, luzes âmbar piscando como pequenos sóis. Ele abaixou a máscara com filtro e gesticulou para Eli segui-lo. Eles desceram as escadas, avançando até os joelhos pela maré do primeiro andar. Lá fora, enquanto se afastavam em uma jangada improvisada recuperada de portas de armários, a bandeira em flagrante tremulava acima dos telhados. Abaixo dela, uma figura emergiu, uma mulher magra, rifle pendurado no peito, cabelo preso com fio de cobre. Ela não ergueu a arma, apenas observou sua partida silenciosa. James encontrou seu olhar, e naquele momento frágil 2 tribos de andarilhos trocaram um único recurso que nenhuma delas conseguia manter, a esperança, antes que as correntes os separassem. À noite encontrou pai e filho avançando para o interior, ao longo de uma antiga linha de carga tomada por espinheiros e bétulas clonais. Os trilhos estavam empenados, mas ainda navegáveis, um caminho para terrenos mais altos, onde os venenos se acumulavam com menos densidade. Eles marcharam até que o céu se desfizesse de sua máscara enferrujada para um terror diferente, auroras de verde elétrico e ultravioleta que rabiscavam a estratosfera, vestígios de feridas magnetosféricas abertas décadas antes. As luzes ondulavam como cortinas ao vento de uma fornalha. Ele olhou em êxtase. "É bonito", disse ele, a voz abafada pela máscara. James quase disse bonito, mas a beleza parecia uma aposta que ele não podia pagar. Os níveis de radiação subiram à meia-noite, e eles caminharam penosamente sob cílios invisíveis, rezando para que a exposição permanecesse subletal. Perto do casco queimado de um trem de passageiros, eles montaram acampamento. James cravou pregos quebrados no chão para formar um perímetro e pendurou alarmes de lata entre eles. De sua mochila, tirou um cubo do tamanho de uma junta de dedo, partiu-o em 2 e sacudiu um pó cinza. Barras de refeição reativas ao calor comeram em silêncio, mastigando quadrados calcários com um leve gosto de alcaçuz e petróleo. Acima, as auroras se intensificavam, cores neon o suficiente para cortar as pálpebras.
James pressionou a palma da mão na testa de Ellie, satisfeita desde que haviam encontrado uma tribo febril meses antes. Temperatura normal. O garoto rolou para os braços do pai, a exaustão roubando no meio da frase. Mas James permaneceu acordado. As memórias o perseguiam, pacientes como lobos. Ele se lembrou das horas finais da civilização, sirenes soando pelas cidades enquanto líderes globais insistiam que a diplomacia ainda respirava, a primeira detonação, televisionada como um nascer do sol de carnaval, os dominós dos reatores entrando em colapso enquanto as redes entravam em colapso, interruptores de segurança cumprindo seus nomes. Ele se lembrou de Carrie, sua esposa, se esforçando para segurar o assento de elevação de Ellie enquanto o céu se erguia a oeste de sua cidade natal. A onda de choque quebrou o vidro, a porta do carro emperrou, Carrie se recusou a sair, forçando James a soltar Ellie e correr. A silhueta dela queimava em sua retina cada vez que um raio agora brilhava. Um tilintar metálico sobressaltou. A lata soou o alarme. Ele empurrou Ellie para o lado e sacou o revólver. Da fileira de árvores emergiu uma forma, quadrúpede, quase canina, mas mais alta que um lobo. O pelo se desprendeu em manchas, um olho brilhava onde a radiação havia corroído a tampa. A criatura farejou o ar, com os pelos eriçados. James apontou a arma. Um único tiro ecoaria por quilômetros, convidando tudo. Mas a sorte se misturou à loucura, o estrondo distante de um relâmpago assustou a fera, e ela recuou para a noite, os membros gaguejando como cervos defeituosos. Só então James percebeu que havia parado de respirar. Forçou o ar para dentro, lentamente, controlando o tremor. Ao lado dele, Ellie se mexeu, resmungando sobre pássaros feitos de vidro. James acariciou o ombro do garoto até que o sono o recuperasse. O amanhecer chegaria em 6 horas, a trilha os levaria ao cinturão verde dos Apalaches, o suposto santuário. Rumores, ele refletiu, eram apenas mapas esboçados pelo desespero, mas eram tudo o que ele tinha. A manhã escorria através de uma névoa ictérica. Pai e filho retomaram a peregrinação, serpenteando sob viadutos eriçados de estalactites de vergalhões enferrujados. Passaram por um comboio de petroleiros virados e partidos ao meio como vagens metálicas, com a carga endurecida em dunas de piche que brilhavam sob os raios de sol dispersos. Ellie parou para passar o dedo pelas letras em relevo do petroleiro, Corvus Energy. Perguntou o que era. Combustível que nunca retribuiu o amor ao mundo, respondeu James, lamentando então a amargura. Chegaram ao sopé por volta do meio-dia. Ali, as cinzas deram lugar ao musgo da tundra, brotando entre pedras de granizo do tamanho de bolas de futebol, da tempestade da semana anterior. A neve jazia em bolsões, mais antiga que o próprio Ellie, preservada por um albedo letalmente alterado. A área de geyser de James se aquietou, a altitude lhes concedeu um alívio. Pararam para almoçar sob uma torre de rádio curvada no meio como um suplicante. Enquanto mastigavam as últimas migalhas de barras de alcaçuz de petróleo, James avistou glifos pintados com spray na base da torre, uma espiral interseccionada por uma flecha. Abaixo, palavras em stencil em azul petróleo desbotado, abrigo 43 km oeste. Seu pulso acelerou. Durante meses, viajantes falaram de um enclave chamado Estação Meridiana, aninhado em cavernas sob um observatório desativado. Hidroponia autossustentável, uma perfuração geotérmica, um conjunto de purificadores de ar canibalizados a partir de detritos orbitais. Uma fortaleza da ciência. 43 quilômetros, 2 dias de marcha se o terreno permitisse. Ele mostrou a mensagem a Ellie. As íris do garoto, antes cor de avelã, haviam adquirido um anel de cobalto devido à baixa dosagem crônica de césio. Aqueles olhos incomuns se arregalaram agora, refletindo a possibilidade de permanência. O vento soprava com rajadas através da treliça da torre, ressoando como órgãos de catedral. James sentiu a vibração nos molares, e a lembrança de seu falecido pai, um engenheiro acústico, surgiu espontaneamente. Tudo cantarola sua própria canção de morte, mas a harmonia é o apelo por uma vida mais longa. James olhou para o filho e escolheu acreditar que o mundo ainda cantarolava um acorde que eles pudessem acompanhar. Eles seguiram para o oeste. O terreno castigava cada passo.
Cumes de calcário se desintegravam sob os pés, desprendendo deslizamentos de xisto que rufavam em ravinas. Eli escorregou uma vez, raspando o joelho, o sangue pingava brilhantemente contra a paisagem pálida. James esterilizou o corte com iodo destilado de algas marinhas em um inverno na costa. Imaginou a enfermaria da estação Meridian, bandagens de verdade, antibióticos, talvez até um laboratório de vacinas. Ouse imaginar a eletricidade zumbindo pelos corredores, luzes brilhantes o suficiente para banir aquelas auroras intermináveis por um tempo. Ao pôr do sol, chegaram a um vale marcado por fontes termais que expeliam fumaça de obsidiana. O solo irradiava calor como um forno a céu aberto, a neve derretida pingava das saliências salientes, crepitando em fissuras. O ar cheirava a enxofre e ozônio. James e Eli contornaram as fontes, seguindo marcos feitos com estacas de agrimensor recuperadas. Alguém queria que os recém-chegados encontrassem seu caminho, ou os atraía. Mas a desconfiança é um luxo medido pela fome, e o pai considerou a equação aceitável. A noite chegou abruptamente sem vento. Eles se abrigaram sob uma saliência rochosa, com o calor das aberturas soprando ritmicamente. James estudou as estrelas, aquelas não mascaradas por cortinas de radiação, calculando suas direções como seu avô lhe ensinara em uma tranquila varanda dos fundos. No entanto, as constelações haviam se deslocado, a precessão causada pelo clima e os detritos orbitais tornavam os mapas pouco confiáveis. Mesmo assim, Polaris mantinha seu posto. Norte era norte, e Meridiano ficava a oeste dele. Ele traçou linhas imaginárias, agradecendo em silêncio a estrela teimosa por não as abandonar. Eli tremia apesar do calor geotérmico. Febre? James pressionou os lábios contra o couro cabeludo do menino, a temperatura parecia pontual. Mesmo assim, cantou uma canção de ninar, um fragmento de uma antiga canção folclórica sobre veleiros e sinos de coral. A melodia se partiu em sua garganta empoeirada, mas Eli sorriu antes de se entregar ao sono. James observou o peito do menino subir e descer, cada inspiração à prova do esquecimento. Então, vindo da crista acima, um feixe de luz perfurou a escuridão, estreito, âmbar, artificialmente estável. Percorreu o fundo do vale, hesitou, inverteu. Holofote. O pulso de James disparou. Ele apagou o bastão luminoso, arrastando Eli para mais fundo sob a saliência. Sentiu o cheiro de ozônio novamente, mas nenhum trovão ecoou. O feixe se alargou, buscando sinais de calor. Um drone? Um holofote montado em um rifle? Ele se lembrou de histórias de caravanas de reclamadores, fanáticos dedicados a reiniciar a velha economia recuperando humanos como mão de obra. Ou talvez batedores meridianos defendendo seu limiar, cautelosos com estranhos. O facho desapareceu tão abruptamente quanto apareceu. O silêncio retornou, mais alto que qualquer sirene. James esperou longos minutos antes de expirar, embora sua mão não tenha deixado o cabo do revólver. Eli se mexeu e perguntou se amanhã já havia chegado. James mentiu, em breve, e o segurou até que o tremor em seus próprios membros se acalmasse. Antes do amanhecer, eles saíram do vale, com as pernas dormentes da vigília agachada. O horizonte a leste brilhava com um vermelho opaco. No topo, James parou, examinando-o com binóculos surrados. Além da neblina ondulante, ele vislumbrou uma estrutura projetando-se da copa da floresta, uma silhueta abobadada como um olho entreaberto para o céu envenenado. Poderia ser o observatório. Ele se ajoelhou ao lado de Eli. Quase lá, sussurrou. As palavras soaram generosas demais, mas a aritmética da esperança exigia exagero para equilibrar o desespero. Eli assentiu, o rosto pálido sob os óculos, mas seus olhos brilhavam de determinação. A coragem do garoto, James percebeu, não vinha mais apenas do exemplo paterno, ela havia se fossilizado dentro dele, uma medula forjada pela catástrofe. Desceram para uma cavidade úmida onde pinheiros antigos se erguiam esqueléticos, porém teimosos, com agulhas substituídas por musgo resiliente que brilhava fracamente com bactérias bioluminescentes. Fios grossos cobriam os galhos, lançando uma aura submarina. Com passos abafados pela argila esponjosa, avançaram em silêncio reverente, como se invadissem um templo erguido por micro-organismos. No meio do bosque,
Eli congelou. Apontou para um tronco onde estavam gravadas letras grosseiras: "Retorne à doença". Abaixo, uma inscrição mais recente se sobrepunha ao aviso, com linhas em negrito e firmes: "Mantenha o curso, cure-se dentro". James sentiu o cabo de guerra dentro do peito. Pessoas haviam deixado mensagens como migalhas de pão, cada uma contradizendo a anterior. A verdade era uma moeda instável demais para se confiar. Um galho estalou atrás deles. James girou. Um homem estava a 10 passos de distância, envolto em uma armadura de radiação feita de retalhos, feita de painéis de drones recuperados. O rosto do estranho estava escondido atrás de um respirador com lentes rubi, a voz filtrada em um filtro metálico: "Vimos seu acampamento. Mãos onde eu possa ver". James ergueu o revólver, o cano inclinado para o alto. "Calma", disse ele. "Só passando". O homem gesticulou com um rifle de dardos compacto. "Movendo para onde?" James gesticulou para o oeste. O estranho exalou, um estalo estático através da máscara. "Meridian está selado. Aceite a triagem ou vire-se". James engoliu em seco. "Meu filho, 8 anos. Precisamos de passagem segura". O homem inclinou a cabeça, as lentes refletindo fantasmas da aurora. "Regras são regras. Contágio não se importa com inocência". Ele estendeu uma varinha metálica. "Fique parado". James considerou apostar em 6 balas, mas o batimento cardíaco do filho contra sua perna o ancorou na sanidade. Ele abaixou a arma e a guardou no casaco. O estranho deu um passo à frente e os examinou com a varinha: um detector ultravioleta, talvez, ou um farejador químico. Emitiu 3 bips rápidos. O homem assentiu. "Leituras baixas. Pode continuar". O alívio percorreu James, até que o homem acrescentou: "Mas a triagem é provisória. Você será testado novamente no perímetro. Se os níveis subirem, eles vão te limpar". Ele simulou passar uma lâmina na garganta. James abraçou Eli com mais força, agradecendo ao homem com um aceno de cabeça. O estranho se virou, desaparecendo em uma névoa bioluminescente. Momentos depois, a floresta engoliu todos os vestígios, deixando pai e filho com um tipo errado de silêncio, o tipo que se pergunta qual o verdadeiro preço da misericórdia. Eles retomaram o caminho para o oeste, com passos mais pesados, porém mais rápidos. Acima da marquise, a cúpula do observatório se avultava, com nervuras de alumínio desgastado captando a luz difusa da aurora. Cada quilômetro conquistado, James contava mentalmente como contas de um rosário, a distância diminuindo em relação aos milagres ainda necessários. Sentiu um zumbido sob os pés, talvez máquinas, ou apenas seu próprio sangue cantando. Quando o sol finalmente rompeu a névoa no zênite, eles alcançaram o topo de uma serra e avistaram a estação Meridian. O observatório, situado no topo de penhascos de basalto, com a cúpula rachada, mas rodeado por andaimes como reforços costurados a uma ferida. Turbinas giravam ao longo do precipício, colhendo rajadas errantes. Uma ponte de cabos atravessava o desfiladeiro, guardada por torres de sentinela. Espelhos solares inclinados para o céu como girassóis metálicos. Eli ofegou. "É real". Hope, tendo-os perseguido silenciosamente por um continente, finalmente atravessou a luz do dia. Os joelhos de James cederam. Ele agarrou os ombros do garoto para se firmar. Além da ponte, figuras distantes em capas brancas de proteção se moviam com determinação, como formigas. Em algum lugar sob aqueles penhascos, havia salões hidroponicos iluminados por lâmpadas honestas, água não contaminada por cinzas, talvez até risos não contaminados pelo medo. James exalou o longo suspiro que vinha segurando desde o fim do mundo. Eles haviam chegado aos portões, mas portões se abrem em 2 direções, e todo o santuário projeta uma sombra. Mesmo assim, apertou a mão de Eli e deu o primeiro passo para a ponte. A ponte de cabos cedeu sob o peso de anos esquecidos, mas manteve-se firme sob seus passos, vibrando com uma harmônica grave que lembrou a James as cordas de um violoncelo tocadas em uma caverna. Grades de aço tilintavam enquanto ele e Eli avançavam, cada estrondo ricocheteando pela ravina para morrer contra paredes de basalto manchadas de vermelho pelo escoamento de óxido de ferro. Lá embaixo,
Um rio glacial rosnava, inchado pela água derretida de campos de neve radioativos, sua espuma levemente luminescente onde isótopos dançavam com minerais. No meio do vão, sensores embutidos nas grades ganharam vida, diodos vermelhos nadando através de suas lentes para saborear as assinaturas térmicas dos recém-chegados. James sentiu o escrutínio como gelo pressionado contra sua espinha, mas manteve a postura firme, bota esquerda, bota direita, o revólver selado sob o casaco como um juramento secreto. À frente, uma guarita projetava-se da face do penhasco, outrora um laboratório auxiliar anexo ao antigo observatório, agora o principal posto de controle de Meridian. Revestimentos de alumínio esvoaçavam onde os ventos haviam marcado as costuras, mas os portais em si pareciam imaculados. Portas gêmeas de vidro balístico e placas compostas, suportes entrelaçados como a íris de uma grande lente. Figuras em capas ambientais brancas emergiram à medida que os intrusos se aproximavam. A luz do sol se difunde contra o polímero laminado, transformando-os em silhuetas vagas cobertas por máscaras respiratórias escuras em forma de bicos alongados. James apertou a mão de Eli com mais força, sussurrando que tudo ficaria bem, uma promessa presa em algum lugar entre a oração e o ensaio. O sentinela líder ergueu a palma da mão, as luzes de solo da ponte piscaram em amarelo. "Pare aí", retumbou uma voz, amplificada por um alto-falante piezoelétrico montado no colete. James parou, ergueu a outra mão, os cotovelos expostos ao vento frio. As lentes da máscara refletiam seu próprio reflexo, bochechas encovadas, queixo grisalho, cinzas ainda incrustadas nas costuras da gola, uma imagem de ameaça e súplica. "Declarem os nomes", ordenou a sentinela. "James Holloway", disse ele, com a garganta áspera. "Este é meu filho, Elias. Idade: 8. Uma pausa, uma segunda sentinela se adiantou, segurando o que parecia ser um espectrômetro portátil. "Avance, criança primeiro", instruiu o líder. 3 passos. James ajoelhou-se e encontrou o olhar de Eli. O garoto assentiu, uma repetição quase imperceptível de um exercício que haviam praticado: obedecer rapidamente, falar pouco, observar tudo. Eli cambaleou 3 passos, a placa da ponte rangendo. A varinha do espectrômetro traçou arcos ao redor de sua cabeça e tronco, sua holotela cuspindo glifos de dados complexos demais para James decifrar. Um toque suave, aceitável. "Pai, avança." James obedeceu. Sensores zumbiram, ele sentiu o cheiro de ar ionizado. Outro toque, mais grave, depois um bip que se transformou em um alarme rápido. O holograma da varinha brilhou em escarlate. A sentinela enrijeceu. "Carga isotópica elevada, estrôncio, césio, limítrofe." "Já tive exposição", admitiu James, com o pulso acelerado. "Período seguro recente, 4 dias acima do limite." "Borderline não é liberação", respondeu a sentinela. Um terceiro guarda apontou o que parecia ser um projetor de dardos. "Protocolos de descontaminação obrigatórios. O menino é admitido. O pai passará por quelação e isolamento por, no mínimo, 12 horas. Se nos separarem, ele não vai obedecer", avisou James, com a voz frágil. "Nós protegemos crianças, senhor", disse o sentinela, e a sinceridade por trás da distorção do interlocutor foi profunda. "Mas protocolos de contaminação não são negociáveis." James examinou Eli, olhos arregalados, mandíbula cerrada. Separação. O pior pesadelo gravado em longas noites em volta de fios de armadilha de lata. Ainda assim, na sombra da cúpula, havia remédios, proteção, talvez um amanhã que fosse mais do que dias recuperados e encadeados. Ele pressionou o revólver nas mãos pequenas de Eli, com o cabo para baixo. O rapaz franziu as sobrancelhas. James sussurrou: "Entregue a eles quando eu estiver lá dentro. Não antes." Uma frase em código, com outro significado: "Confie nessas pessoas com cautela." Ele se endireitou e abriu os braços. "Faça isso." Um chiado, espuma compressiva o envolveu, vinda de um bico, frio e com aroma cítrico. Contas de biopolímero incrustadas com agentes quelantes aderiram como uma segunda pele. Ele engasgou quando a espuma selou seu nariz por um instante, então uma sentinela cortou as narinas com um gesto experiente de bisturi.
Boa resposta, murmurou alguém. Eles o conduziram em direção à porta da direita enquanto ele era conduzido para a esquerda, dedos roçando o ar em despedida, uma faísca frágil que não ligava nada. Lá dentro, as luzes do corredor, brilhantes como o dia, batiam nas pupilas de James. Ele piscou, passando por uma comporta de pressão negativa, onde jatos de água atingiam seu casaco, lançando cinzas em aberturas de vácuo. Passando por outro portal, o ar se transformava em um frescor estéril tingido de orégano, vestígios de microflora artificial que metabolizava compostos voláteis. Um técnico médico de avental cinza o conduziu a um cubículo de vidro. Através das paredes, ele vislumbrou dezenas de salas semelhantes, algumas ocupadas por homens ou mulheres envoltos em espuma branca como esculturas inacabadas. Cada um permanecia imóvel, olhos fechados, a imobilidade daqueles que haviam arriscado tudo e agora só podiam suportar o custo. Uma tela acima da porta exibia suas estatísticas: abraços RAD, vitalício, 6,3 SV, carga óssea este 40 BQG abaixo, uma barra de progresso se aproximava do verde. O sistema previa a probabilidade de sucesso daquela ação, 87%. James expirou. Acomodou-se em um assento de polímero cujo contorno aquecia suavemente, sugando toxinas através das aberturas de transpiração na espuma. O tempo se esvaiu, a ausência de ameaça era desorientadora. O zumbido dos servos o embalava para o sono. A memória se infiltrou, Carrie cantando para o bebê ali em meio a um apagão, sua própria risada quando as luzes voltaram e a tinta fotossintética nas paredes do corredor brilhou em um verde talismã. Ele se agarrou a esses fragmentos, sem saber se o ancoravam ou o afogavam. Em algum lugar no conjunto de cubículos, alguém soluçava, em outro lugar, um homem recitava números, primos talvez, como um elo com a racionalidade. Um sino acordou, o bar chegou ao verde. A espuma estalou, desprendendo-se como pele de serpente. Braços automatizados removeram os resíduos, borrifando um spray neutralizante com gosto de menta e metal. A porta se abriu. Uma médica o examinou novamente e assentiu uma vez. Siga para o salão de orientação. Ela lhe entregou um crachá, convidado temporário. No verso, um mapa, linhas coloridas traçando as entranhas da estação. Meridian se estendia mais fundo do que ele imaginava, níveis esculpidos na montanha, torres hidropônicas descendo como jardins invertidos. Ele seguiu setas amarelas, com os sentidos meio divagando, até chegar a uma vasta câmara onde trepadeiras luminescentes se estendiam por tetos abobadados. Centenas de recém-chegados esparramavam-se em bancos, embalando seus pertences. Risadas infantis ecoavam de um canto onde um projetor projetava peixes holográficos nadando entre correntes invisíveis. Eli sentou-se entre eles, vestindo uma túnica de algodão limpa, seus óculos de proteção substituídos por óculos de segurança transparentes. Ao avistar James, ele saltou até lá, com um relevo brilhante suficiente para ofuscar todas as auroras. James ajoelhou-se, eles se abraçaram. Ele sentiu o cheiro de sabão no cabelo de Eli, um modesto milagre depois de meses de água racionada. Você está bem? Perguntou o garoto. James conseguiu dar um sorriso torto. Melhor do que bem. Quase parecia verdade. Uma voz irrompeu pelos alto-falantes ocultos. Atenção, recém-chegados. A orientação começa em 5 minutos. Por favor, depositem as armas no quiosque da recepção. O projetor os direcionou para um balcão com 2 guardas e uma mesa onde rifles, facões e tasers improvisados estavam etiquetados. Eli sacou o revólver. As sobrancelhas do guarda se arquearam. Antigo. Metalurgia de boa qualidade. James observou-o deslizar para uma lixeira numerada, com coração aos pulos, mas lembrou-se de que as armas eram para a estrada, e talvez, apenas talvez, a estrada já estivesse acabada. Eles se juntaram a uma fila que se afunilava em um anfiteatro escavado diretamente na rocha. Assentos curvavam-se em torno de um estrado central onde um holograma cintilava, uma estrutura de arame giratória da Terra, seus continentes deformados, litorais inchados. Uma mulher subiu a plataforma, com quase 40 anos, cabelo curto, vestindo um macacão cinza escuro bordado com uma bússola estilizada. Ela falava sem amplificador,
O design acústico da sala transmitia sua voz como água de nascente sobre a pedra. Bem-vindos a Meridian. Ela fez uma pausa, deixando a palavra se fixar. Sou a doutora Irene Oussou, líder de sistemas geotérmicos e coordenadora de rotação. Vocês viajaram pelo caos para chegar a estas muralhas, e garanto que nossa missão honra essa luta. Ela gesticulou. O holograma disparou para a América do Norte, uma colcha de retalhos de zonas de perigo escarlates e nós de segurança verde claros. Meridian é um dos 5 locais de ancoragem da rede de recuperação. Nós abrigamos, curamos, mas acima de tudo, nos preparamos para reconstruir. Essa promessa exige regras. O mapa desbotou, substituído por uma tríade de ícones: saúde, recursos, compromisso. Primeiro, saúde. Você passou na triagem preliminar. Ensaios virais e isotópicos completos concluídos em 72 horas. Qualquer pessoa que exceder os limites será tratada, casos não responsivos serão exilados. Murmúrios se espalharam. Segundo, recursos. Meridian funciona com trabalho mútuo. Espere designações compatíveis com aptidão e condicionamento. Crianças menores de 12 anos estão isentas, mas o treinamento começa cedo, nível da ala educacional -3. Ela se virou, com o olhar penetrante. Terceiro, comprometimento. Fora destes muros, velhas bandeiras, nação, lucro, credo, são fósseis. Aqui estamos no singular, Meridian. Sabotagem ou roubo equivalem à expulsão. Violência resulta no mesmo. Seus olhos carregavam peso além de sua estrutura esguia, anos de imposição gravados em sua postura. Uma mão se ergueu nas fileiras acima de James. Um homem cansado perguntou: quanto tempo até que a superfície consiga sustentar plantações sem abrigos hidrelétricos? Irene suspirou, mas sua resposta foi comedida. As estimativas variam. Com a turbidez estratosférica atual, a agricultura a céu aberto nesta latitude continua letal. Projetamos 29 anos até atingirmos limites seguros. Nossa tarefa é durar esses 29. Um silêncio tomou conta do salão. O tempo se estendia enormemente pela imaginação coletiva. As sessões se dividiram. Técnicos médicos guiaram os grupos para os dormitórios. James e Eli foram designados para o quadrante C, seção 12, um módulo estreito com 2 beliches e uma janela com vista para jardins internos iluminados por painéis de LED. Folhas frescas, folhas verdes de verdade, não musgo pálido, balançavam suavemente no fluxo de ar controlado. Eli ficou sem palavras. James engoliu em seco a lembrança dos corredores do supermercado outrora repletos de produtos. Eles visitaram instalações comunitárias, refeitório, biblioteca gravada em arquivos holográficos, um recanto de recreação onde sobreviventes jogavam algo semelhante a gol digital em vidro de tablet reciclado. Por toda parte, o silêncio da infraestrutura vibrava: turbinas geotérmicas, purificadores de água, jardins de oxigênio, sistemas frágeis, mas intensamente vivos. No refeitório, experimentaram a primeira refeição: ensopado de lentilha e espirulina com lascas de cenoura, pão feito com fermento de laboratório. Os sabores eram intensos em comparação com as rações de viagem. Ele riu da persistência da doçura da cenoura. Perto dali, uma jovem se apresentou: May, ex-mecânica aeroespacial das frotas de salvamento do Pacífico. Ela havia perdido 2 dedos devido ao congelamento, mas apertou a mão de James com força. Durante o jantar, ela falou sobre o projeto em andamento da Meridian, lançar pipas estratosféricas semeadas com algas para capturar um plano que misturava desespero e brilhantismo. Voluntários com aptidão mecânica eram necessários. James revelou sua formação: engenheiro civil do pré-guerra que virou auditor de infraestrutura. May arqueou as sobrancelhas. Eles vão te transferir direto para a manutenção estrutural, previu. Os pilares ocidentais precisam de reforço. À medida que as noites passavam, a rotina se cristalizava. James se reportava ao chefe de manutenção, um ex-superintendente de mineração chamado Ortega, cujo humor era negro como escória. Ortega o guiou pelas leituras de sensores de microfissuras na estrutura da cúpula, locais onde ciclos de congelamento e degelo ameaçavam falhas catastróficas.
James encontrou consolo no cálculo, os números obedeciam, ao contrário do clima. Eli frequentou grupos de aprendizado, idiomas, história, hidroponia aplicada. Ele fez amigos, meninas gêmeas nascidas em um abrigo nuclear nos arredores de Toronto, um menino que nunca falava, mas esculpia pássaros perfeitos com polímeros descartados. No entanto, sob o ritmo de Meridian, a tensão aumentava. Redes de boatos se espalhavam em sumidouros comunitários, as caravanas dos reclamadores haviam sitiado o outro enclave 2 semanas ao sul, a produção de água de poços glaciais caiu inesperadamente, uma equipe consertando turbinas externas vislumbrou luzes no vale, observadores desconhecidos. O Dr. Yousou convocou uma assembleia geral, pedindo vigilância. O manto de obscuridade de Meridian está se dissipando, alertou ela. Não podemos ser fortaleza e farol ao mesmo tempo, decisões aguardam. Num crepúsculo abafado, James deixou o compartimento estrutural mais tarde do que o habitual. Atravessou o mezanino onde conduítes brilhavam como veias sob o piso translúcido. Vozes vinham de um túnel auxiliar adjacente, Ortega discutindo com alguém que James não reconheceu. Ele diminuiu o ritmo. A integridade da cúpula nos dá tempo, insistiu Ortega. Yousou quer desperdiçar mão de obra com essas pipas, brinquedos celestes. Primeiro, reforçamos, depois inovamos. Uma segunda voz, jovem, resumiu, a atmosfera repara a terra para nós. Sem sequestro, apodrecemos em nosso túmulo na montanha, enquanto as tempestades lá fora afiam as garras. James considerou revelar sua presença, cortesia profissional. Em vez disso, a curiosidade o dominou. A voz argumentou apaixonadamente e Ortega retrucou. A conversa mudou para a contagem de votos dentro do Conselho de Liderança. A democracia de Meridian, James percebeu, era frágil. Passos se aproximaram. James se misturou a uma alcova de manutenção até que eles passaram, Ortega e May, imersos em uma discussão. O pulso de James acelerou. May? Ela parecia amigável, mas alianças ali eram fluidas. Ele resolveu reunir seus próprios dados antes de escolher um lado. De volta ao dormitório, ele sentou-se de pernas cruzadas, estudando um guia de campo holográfico. Você sabia, disse ele, sem preâmbulos, que estão tentando criar abelhas que suportem picos gama. Ele passou imagens de polinizadores robustos com faixas metálicas. Eles os chamam de brasbacks. James afundou no beliche oposto, sentindo o cansaço pesar. Insetos corajosos. Eli fechou o guia. Pai, vamos ficar para sempre? A pergunta soou pesada. James olhou para os painéis estéreis do teto, para as luzes projetadas para imitar o amanhecer. Todos os seus instintos gritavam para continuar andando, para negar a complacência, mas ele ouviu o próprio coração bater, mais devagar ali, e reconheceu o anseio nos olhos do filho. Ficaremos, disse ele, enquanto for seguro. Seguro e honesto. A advertência escapou antes que ele pudesse controlá-la. Os dias se passaram. James reforçou torres, estudou plantas, participou de fóruns do conselho onde as discussões estalavam. Ele descobriu o livro Razão de Recursos de Meridian. A produção geotérmica estagnou, a solução nutritiva se aproximava dos limites de esgotamento. O sucesso das pipas celestes não foi indulgência, foi salvação. No entanto, o reforço da estrutura da cúpula permaneceu igualmente existencial. Duas verdades opostas. A doutora Yousou percebeu sua perspectiva equilibrada. Certa noite, ela o convidou para participar de um pequeno círculo consultivo chamado Apex, um grupo de engenheiros, agrônomos e especialistas em ética encarregados de priorizar a alocação de recursos. Ele aceitou, embora a apreensão o dominasse, a liderança traçou metas. A primeira reunião da Apex ocorreu em uma câmara apelidada de lente, paredes revestidas com vidros inteligentes que projetavam fluxos de dados em tempo real. Ortega representava a facção estrutural, May, a expansão aeronáutica. Outros presentes incluíam o Dr. Shin, especialista em cultivos geneticamente modificados, e o Padre Kilo, um padre esguio que se tornou cientista cognitivo e mediava disputas com uma serenidade perturbadora. Yousou abriu. Temos capacidade para uma grande iniciativa neste trimestre.
O reforço da cúpula requer 79 quilotons de compósito que podemos fabricar a partir de estoque. O programa de pipas precisa da mesma massa para os carretéis de amarração e os conjuntos de drones. Ela se virou para James. Avaliação independente? Ele inspirou. Reforço compra certeza sobre as cabeças presentes. Pipas apostam na atmosfera futura, mas exigem apoio estrutural de qualquer maneira, porque elas sobem até o ápice da cúpula. Cenário ideal: reforço de palco em conjunto com a instalação da âncora da pipa, compartilhe material, mão de obra. Os olhos de May brilharam, a carranca de Ortega se suavizou, ponto em comum. Formou-se um consenso para tentar um cronograma híbrido, embora as cadeias de suprimentos estivessem fragilizadas. Grupos de trabalho se fundiram, James se viu unindo culturas. Eli assistiu das sacadas, comemorando quando os guindastes içaram o primeiro anel de ancoragem da pipa, uma treliça de diamantes brilhando sob as luzes do domo como uma teia de aranha feita de estrelas. Mas rachaduras raramente desaparecem quando ignoradas. Certa meia-noite, um tremor ondulou, um terremoto de magnitude 5 sob o manto. Sirenes arrancaram a estação do sono. James disparou, com o coração na garganta. Chegou ao quadrante oeste e descobriu que um arco de sustentação havia se rompido, chovendo cacos que perfuraram os canteiros hidroponicos. A água escorria pelas placas do piso, causando curtos-circuitos. Equipes de emergência se mobilizaram. James se juntou a eles, selando as brechas com espuma de resina enquanto agrônomos corriam para salvar as raízes. Em meio ao pandemônio, um técnico gritou: "Pico de radiação fora do perímetro." Imagens de segurança piscavam nos dispositivos portáteis, silhuetas em trajes revestidos de chumbo rompendo o portão externo, invasores reclaimer explorando o caos do terremoto. Alarmes soavam, torres de defesa giravam. James correu em direção ao nexo de comando, quase colidindo com Yousou. "Eles estão dentro da câmara de descompressão do setor B", ofegou ela, entregando-lhe um bastão de choque. "Proteja o corredor 7, ala do dormitório infantil." Ele correu. Sob a luz fluorescente, viu invasores cortando anteparas secundárias, faíscas voando. Eles carregavam redes eletromagnéticas e bastões de gado, ferramentas de captura. James e 2 sentinelas formaram uma barricada, com água na altura das coxas espirrando em volta das botas. Os invasores invadiram, uma explosão de luz irrompeu, anulando os sentidos. Através de zumbidos nos ouvidos, James balançou o bastão, atingindo a blindagem. Uma dor percorreu o pulso, ele a ignorou e avançou. O invasor investiu, a rede de projéteis caiu em cascata, a eletricidade crepitando. James se abaixou, a rede prendeu em um cano do teto, despejando uma névoa branca que sibilava. A fumaça que se acalmou revelou 3 invasores abatidos, um em fuga. As sirenes mudaram de tom, bloqueio de intrusos ativado. Persianas automáticas se fecharam com força, prendendo o fugitivo em uma passagem transversal, onde torres sibilavam flechas comprimidas. O silêncio se seguiu, mais profundo que culpa ou alívio. James respirou fundo, a adrenalina pulsando em sua medula. Minutos depois, Eli o encontrou perto da entrada do dormitório, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. "Achei que tinham te pegado", sussurrou. James o agarrou com força suficiente para deixá-lo roxo. "Estou aqui", murmurou, embora a incerteza o atormentasse. Quantos ataques mais Meridian faria antes que se quebrasse como um osso cansado? O conselho convocou uma cúpula de emergência. Mortes: 2 engenheiros, 1 guarda, vários invasores. Perdas hidroponicas: 13% da produção agrícola, crítica, mas com possibilidade de sobrevivência. No entanto, a barreira entre a segurança em recintos fechados e a praga externa havia se afinado. Debates se intensificaram: expandir as patrulhas armadas ou intensificar o patrulhamento. Continuar o programa de pipas ou desviar tudo para a fortificação. Vozes se ergueram, alianças se desgastaram. James, com a voz trêmula de exaustão, propôs um caminho mais ousado: enfrentar os invasores diplomaticamente. Oferecer trocas limitadas, remédios por minério bruto. Reduzir o incentivo para invadir. Suspiros. Ortega zombou, May inclinou-se para a frente. Yousou o avaliou.
Padre Quilo murmurou, todo exílio continua sendo um recurso humano desperdiçado. O conselho adiou. Nos corredores, as opiniões polarizaram-se. Alguns aclamaram James como pragmático, outros o rotularam de imprudente. Ele ouviu sussurros e voltou para o dormitório, chateado. James ajoelhou-se. O progresso sempre soa perigoso para aqueles que se sentem confortáveis com o desespero, disse ele, sem saber se era reconfortante ou ilusório. Os reparos continuaram enquanto a política se agitava. Eli se destacava nas aulas, construindo protótipos de pipas em miniatura a partir de sucata. Certa tarde, ele apresentou um projeto para May, micropipas dispersando nuvens de esporos para semear bactérias fixadoras de nitrogênio. May, radiante, prometeu levar adiante o conceito. James observou, com o orgulho crescendo, e percebeu que o garoto estava se entrelaçando na trama de Meridian mais rápido do que qualquer decreto poderia romper. Noite novamente, James, inquieto, vagava pelas passarelas. Encontrou e ouçou na lente, sozinho, com a terra holográfica girando, as zonas vermelhas pulsando. Ela esfregou as têmporas. Estamos a um terremoto, a um ataque da falha em cascata, murmurou. Ele se juntou a ela. Então, qual é a peça? Ela expirou. Vamos impulsionar o projeto híbrido. As pipas serão lançadas em 6 semanas. Se funcionarem, a turbidez atmosférica cai localmente. A luz solar aumenta, as plantações externas se tornam viáveis mais cedo. Construímos redundância. Ela se virou, com os olhos vidrados. Mas primeiro, eliminamos as emendas em nossa própria casa. Quero você liderando as operações estruturais e as ligações de segurança. Função dupla. James piscou. Sou engenheiro, não soldado. Esta noite diz o contrário. Sua voz suavizou-se. Meridian precisa de pontes, entre o aço e a carne, entre a cautela e a esperança. Você constrói pontes. Ele pensou na ponte da ravina, com os sensores o escaneando, a primeira barreira que ele cruzou para chegar àquela arca frágil. Construir ponte significava suportar o peso de tudo que pudesse atravessar. Ele assentiu. Tudo bem. O amanhecer ardia além da cúpula enquanto as equipes de reparo retornavam, suas silhuetas ofuscadas pelos arcos de treliça. Ele observava do convés de observação, com drones de bronze zumbindo ao redor de seus ombros. Ele acenou para o pai, que descia pelo elevador, o capacete refletindo os primeiros raios. James sentia a tensão crescente, mas também uma corrente oculta de vontade coletiva, sobreviventes forjando civilização a partir de fantasmas de reatores. A estação poderia se fragmentar, tempestades poderiam rasgar pipas em tiras, invasores poderiam retornar, mas, pela primeira vez desde o alvorecer atômico, James vislumbrou não apenas a possibilidade, mas o hábito do amanhã. Ele colocou a mão na viga de suporte principal, aquecida pelos holofotes, e começou a emitir comandos. Soldadores acionaram faíscas, drones levantaram placas de ancoragem, suportes deslizaram para o lugar. Passo a passo, o esqueleto de Meridian ficou mais forte, assim como as pessoas dentro dele. Fissuras de um crepúsculo lilás filtravam-se pelas escoras superiores da cúpula, tingindo os jardins internos de Meridian com cores jamais vistas antes da guerra. Em algum lugar além da estrutura composta, o mundo exterior inalava ar carregado de xenone e exalava longas faixas de névoa cáustica, mas dentro daquelas paredes cada respiração tinha um leve sabor de manjericão. A fratura no setor 12 Oeste, antes uma rachadura fina, agora remendada com resina de carbono cerâmica, era a prova mais simples de que mãos cuidadosas ainda podiam reverter a entropia. James encontrou consolo ao passar os dedos pela costura curada, um ritual a cada amanhecer antes da troca de turno. Se a superfície do remendo permanecesse lisa como cetim, sem infiltração, sem delaminação, ele poderia começar o dia acreditando que o reparo não era apenas possível, mas perpétuo. 6 semanas se transformaram em 4, e o dia do lançamento das pipas estratosféricas não brilhava mais em um calendário distante, ele se aproximava como um nascer do sol intenso demais para ser contemplado. Nas passarelas acima dele, drones corriam, estendendo cabos fotônicos ultrafinos dos anéis de ancoragem a carretéis do tamanho de vagões de carga.
Cada filamento parecia tênue, mas podia transportar 10 toneladas contra o cisalhamento do vendaval. Apenas humanos pareciam frágeis em comparação, homens e mulheres pendurados em arreios, chaves de torque em coldres como armas de fogo, discutindo sobre especificações de torque em sotaques recolhidos de um mundo fragmentado em ilhas de dialetos. James agora usava 2 fones de ouvido de comunicação, um ligado à operação estrutural, outro à segurança. As chamadas se sobrepunham em um murmúrio constante, oscilação do rolamento do carretel 3 aumentando, compensando com microlubrificantes, seguido por posto Sentinela Norte solicitando orientação. Seus telescópios térmicos acabaram de detectar 3 desconhecidos no topo da crista leste. Ele havia se adaptado, compartimentando como fazia durante as noites de triagem no deserto. Perigo aqui, perigo ali, processar tudo, pânico em lugar nenhum. Ele apertou a tecla segurança primeiro. Copiar sentinela. Manter linha de visão, padrões de ping do reclaimer. Implantar apenas dissuasão não letal. Proibido disparar, a menos que convidado. Decreto do conselho concordava com a própria convicção de James. Quase imediatamente, o baixo áspero de Ortega irrompeu no canal 2. Não letal? Você planeja fazer cócegas nos invasores e fazê-los recuar. Até que a intenção deles seja confirmada, não vamos escalar, respondeu James, nivelando o tom de voz com tanta firmeza que rasgou a calma dos ossos. Miradouros soltos perfuram mais nosso casco do que qualquer terremoto. Ortega murmurou algo sobre idealistas antes de interromper. O homem havia aceitado de má vontade o cronograma do projeto em comum, mas a confiança era mais forte que a liga metálica, e nenhum dos dois possuía a coragem necessária ainda. James voltou sua atenção para a montagem da pipa. O olhar de ancoragem a 7 relatou desalinhamento. Ele correu por uma passarela em balanço onde May se ajoelhou ao lado de um sensor de tensão, seu dedo indicador protético desrosqueando uma tampa com precisão mecânica. Ela sorriu quando ele se aproximou. Bom dia, chefe de todas as pontes. O sensor está lendo ruído, não deriva. A umidade está mexendo com os piesos. Ele se agachou, fazendo uma inspeção visual enquanto ela recalibrava. O silêncio sob o rugido da turbina parecia uma paz conspiratória. 4 dias, disse ela calmamente. Depois, puxamos o céu um pouco mais para perto. 4 amanheceres, repetiu ele. Vamos garantir que não caia sobre nós. May terminou e passou graxa de polímero na calça. Você ouviu falar do enviado? Perguntou. Enviado. Sua caixa de entrada de segurança estava abarrotada de mensagens de status. Ele deu uma olhada rápida. A caravana de recuperadores sinalizou para o delta do posto enviado ontem à noite. Um cavaleiro sob uma faixa branca pediu para negociar. O conselho vai se reunir com eles hoje à noite na eclusa do rio. Ela arqueou uma sobrancelha. Sua ideia, lembra? James se endireitou como se a gravidade o tivesse atingido. Estarei lá. As aulas do meio-dia de Eli terminaram cedo porque os lumens piscaram 2 vezes, um sinal automático de que as baterias do sistema estavam abaixo da faixa de conforto. Ele correu pelas fileiras da creche para encontrar seu pai na sala de operações estruturais, com as bochechas coradas pela emoção da infância que ainda o lembrava de um momento despreocupado. Brasbach chocaram. Ele disparou, estendendo um cubo transparente do tamanho da palma da mão, crivado de bolsos hexagonais. Dentro, 3 insetos metálicos flexionavam asas microlaminadas, com a luz do sol refletindo na quitina de liga metálica. Parecem joias, disse James. Um dos de bronze bateu na parede de acrílico, fazendo uma miniatura tilintar. Aquele é o dente de serra, declarou Eli. Gosta de testar cercas. James tentou sorrir, mas sua mente já estava se voltando para a negociação daquela noite. Ele bagunçou o cabelo do garoto. Você pode ajudar a May a instalar as bandejas de pólen mais tarde? Sim, senhor. Ele girou e então fez uma pausa. O senhor estará no jantar? Depende. Talvez tarde. A decepção naqueles olhos com olheiras de cobalto o atingiu. Coisa de conselho importante, acrescentou, mas a explicação raramente superava a presença. A noite deslizava em tons de lavanda para carvão. Na comporta,
o vapor subia onde o efluente quente encontrava o ar alpino. Holofotes iluminavam o local da reunião, um pátio de concreto coberto de tapetes de descontaminação, ladeado por 2 guardas meridianos de um lado e 3 recuperadores do outro. Os recuperadores usavam armaduras de retalhos cravejadas de fragmentos fotovoltaicos, máscaras com focinhos de recirculadores como focinhos de dragão. Entre ambos os lados estendia-se uma área demarcada por linhas de giz branco, zona neutra. O Dr. Yousou presidia, com o capuz abaixado, revelando cachos emaranhados de suor. Ortega pairava à sua direita, com os braços cruzados formando uma barricada. May estava à esquerda, com as palmas das mãos abertas, ao lado de uma plataforma empilhada com caixas etiquetadas com penicilina sintética e pacotes de cultura de vitaminas, oferendas de paz. James se aproximou, recebendo um breve aceno de cabeça. A enviada dos reclamadores deu um passo à frente, tirando o capacete. Ela era jovem, talvez 19 anos, com a pele marcada pela queimadura de vento, mas os olhos brilhando com uma inteligência feroz. "Me chame de Lark", disse ela. "Precisamos de remédios. Você precisa de minério." "Justo." Yousou gesticulou para as caixas. "Antibióticos aqui, o suficiente para os seus feridos. Em troca, precisamos de níquel e molibdênio não irradiados das suas minas, em forma bruta." Lark apertou o maxilar. "Minério limpo é mais profundo do que podemos extrair sem equipamentos motorizados." May abriu as tampas das caixas, deixando o cheiro de esterilidade se espalhar. "Isso pode estabilizar as infecções por tempo suficiente para que você possa cavar mais devagar." A negociação se desdobrou em meio a contingências, número de caixas, quilos de minério, corredores de salvo-conduto. James observava a postura, não as palavras, assim como os ombros dos sentinelas reclamadores cediam sempre que antibióticos eram mencionados. O desespero incitava a honestidade. Ainda assim, Ortega sussurrou para James: "Eles vão nos mapear durante a troca e voltar com armas." "Ou ganhamos uma proteção", respondeu James baixinho. "Vizinhos famintos invadem, vizinhos curadores batem à porta." Acordo firmado, 3 trocas de suprimentos em locais de lançamento pré-marcados, sem armas em um raio de 50 metros, cada lado acompanhado por 2 observadores. Lark selou o pacto com um aperto de mão meridiano, antebraço direito agarrado, palma esquerda no pulso um do outro. Yousou refletiu. A eletricidade da esperança surgiu, delicada como asas de mariposa. Mais tarde, no corredor, Ortega latiu, sua diplomacia só pintou alvos. James conteve o cansaço. "Então, construímos escudos em vez de muros mais grossos." A resposta de Ortega foi um escárnio emaranhado em dúvida, mas ele seguiu até o elevador mesmo assim, como se a argumentação os mantivesse magnetizados. Lançamento -2. Meridian zumbia como uma colmeia em crescendo. Crianças teciam serpentinas com retalhos de nanofibras recicladas para amarrar nos trilhos da passarela, caudas de boa sorte para as pipas. Os instrutores as deixavam porque o moral significava calorias economizadas em elevação psicossomática. James e May realizaram os testes finais de carga dinâmica. Com 80% de cisalhamento do vento simulado, os engates das âncoras zumbiam, mas se mantinham. Estabilizadores giroscópicos nas barrigas das pipas giravam com um zumbido que lembrava motores a jato distantes, fantasmas da aviação renascidos. Ele, encarregado de etiquetar suportes com chips de identificação por radiofrequência para rastreamento de manutenção, corria pelas grades de treliça como um macaco nascido em metal. O problema se transformou em boas notícias. As pressões do fluido de arrefecimento geotérmico oscilavam de forma imprevisível. Técnicos identificaram microfraturas na serpentina número 4 do trocador de calor, enterrada 200 metros abaixo. Uma solução exigiria o redirecionamento do fluxo, reduzindo a potência gerada exatamente quando o lançamento exigia a capacidade máxima. James se debruçou sobre os esquemas. O bypass de resfriamento através da serpentina número 2 poderia suportar 90% da carga se reduzissem os loops não essenciais, iluminação de recreação, suítes de realidade virtual de alta fidelidade. A prefeitura aprovou a queda de energia, os moradores toleravam noites escuras em troca de uma chance de luz solar.
Naquela noite, imóvel e silencioso, James percorreu as passarelas do perímetro. A neblina se acumulava sob a cúpula, rodopiando como leite em chá. No meio do caminho, ele notou uma oscilação, um pequeno brilho vermelho contra o interior do casco. Mira laser? Não, apenas o reflexo de um diodo de manutenção, concluiu, mas a inquietação o invadiu. No dormitório, encontrou Ellie dormindo, com a mão agarrada a um planador de brinquedo. James desabou no beliche de baixo, mas o sono o abandonou. Os pensamentos se repetiam. E se as amarras se rompessem? E se os invasores ignorassem o tratado? E se a bobina número 4 estourasse no meio do lançamento, inundando a estação com líquido refrigerante escaldante? Ele tentou se lembrar das noites antes do medo se tornar padrão. Pareciam fictícias, como histórias contadas em fogueiras onde ninguém congelava, ninguém brilhava sob as varinhas Geiger. Dia de lançamento. As sirenes não soaram, em vez disso, um sino melódico ecoou por todos os corredores, sinal de uma mudança na história. Moradores se dirigiram às sacadas, capacetes nas mãos, olhos voltados para cima. As pipas repousavam em êxtase dobrada, cada uma com a escala de um jato de passageiros pré-guerra, mas parecendo leves, estruturas esqueléticas de matrizes de grafeno e velas de milar pintadas de verde iridescente para o máximo mimetismo da clorofila. A luz do sol através da cúpula as transformava em dragões de vitral. A voz de Eu Sou preencheu as linhas de comunicação. Iniciando pré-rolagem. Todo o pessoal não essencial, mantenha distância de observação. James comandava o convés de operações ao lado de May, Ortega e 3 especialistas em automação. Monitores exibiam vetores de vento, tensão da corda e leituras da bobina. Às 9 horas, as saídas de ar se abriram nas pétalas do teto. Uma a uma, as pétalas se abriram, expondo o interior ao céu aberto pela primeira vez na história da Meridian. Um coro de suspiros surgiu de baixo enquanto nuvens cinzentas brilhavam intensamente no céu como gigantes curiosos. Cisalhamento do vento dentro do envelope, confirmou Ortega. Amarras destravadas. Pipa 1, ignição, gritou May, pressionando a palma da mão contra o teclado biométrico. Na plataforma de lançamento, propulsores de gás comprimido sibilaram. A primeira pipa subiu, as asas se abrindo em toda a sua extensão, a corda se soltando com um zumbido tão delicado que soava como um pergaminho rasgado por dedos cuidadosos. A nave avançou pela névoa, subindo, subindo. Sensores retransmitiram a altitude, 1 km, 2, 10. Dentro de Meridian, a luz mudou. Uma penumbra difusa deu lugar a um feixe de radiância cálida enquanto a parte inferior reflexiva da pipa refletia a energia solar no anel de abertura. Células fotônicas ao longo da cúpula interna absorviam o brilho, convertendo-o em eletricidade e comprimentos de onda fotossinteticamente ativos. Gardens exalou um suspiro audível apenas em cloroplastos. A pipa 2, 3, 4 seguiu. Aplausos se transformaram em uma onda de exultação que sacudiu as vigas mais do que qualquer terremoto jamais fizera. James sentiu as lágrimas, as primeiras em anos, cravarem sal nas queimaduras de solda. Ele bateu no ombro de May, ela gritou como uma criança. Ellie, numa sacada superior, gritou pelos comunicadores, pai. A luz é quente, respondeu James com uma risada sufocada. Então, sirenes de alerta destruíram a euforia. O sinal de segurança piscou em vermelho. Violação do perímetro de movimento, cume leste. Múltiplas assinaturas de calor percorreram a areia. Uma voz, beta enviada, gritou, não é a ID do reclamador. Repito, desconhecidos hostis. O convés de operações entrou em um balé cinético. Ortega berrava ordens, torres giravam. James vislumbrava telas, figuras em trajes pretos foscos, cortes transversais baixos, exoesqueletos militares. Ele alternou para a câmera telescópica. Os capacetes não tinham símbolos. Eles carregavam lanças de plasma perfurantes, ultrapassadas, mas mortais. May praguejou. Mercenários? Armas de graça, exigiu Ortega. E ouçou no canal principal, repelir. Preservar a cúpula a todo custo.
Os invasores, quem quer que fossem, se espalharam em formação de ponta de flecha, avançando em direção às pétalas do teto entreabertas. Devem ter acompanhado a preparação para o lançamento e escolhido o momento de máxima distração. James vestiu o equipamento tático, pegou um rifle de pulso sônico, não letal, mas capaz de fazer vibrar órgãos, e correu para a decolagem. Corredores fervilhavam com ordens de evacuação. A turma de Eli foi conduzida para módulos de abrigo inferiores, a contenção da coluna de bronze foi selada automaticamente. Sirenes laranja de código soaram. James juntou-se à linha de defesa na baia de manutenção da pétala superior. Através do teto rompido, ele viu vultos escalando os raios da âncora, tentando cortar as amarras. Cortar apenas uma delas faria a pipa se soltar, e o cabo chicoteava a cúpula como uma foice. Ele ergueu o rifle de pulso e disparou. Uma onda de choque translúcida ondulou, atingindo um alpinista no meio do caminho. A figura convulsionou, escorregou e caiu na escuridão. Tiro de retorno. Um raio de micro-ondas coerente lambeu o corrimão perto de sua cabeça, a tinta formando bolhas junto com a pele de sua bochecha. Ele cerrou os dentes e avançou. Voz de May no comunicador. Anel de ancoragem a 7 comprometido. Preciso de cobertura para selar novamente. James avistou a silhueta dela abaixo, correndo pelas passarelas com um pacote de resina. 2 intrusos desceram de rapel em sua direção. Ele saltou uma escada de serviço, deslizando pelos corrimãos para interceptá-la. Um atacante investiu. James aparou com a coronha do rifle, atirando a queima-roupa. A onda de choque atingiu os estabilizadores giroscópicos do exoesqueleto. O inimigo desabou, a armadura faiscando. O segundo balançou a lança de plasma. James se abaixou, o impulso levando para o mastro central, onde suas costelas estalaram em protesto. Dor insuportável. Ele deu uma cabeçada no visor do atacante. Plexi em forma de teia de aranha. May chegou, cravando sua ferramenta na porta espinhal do inimigo, descarregando um choque capacitor que os derrubou. Juntos, eles ancoraram. Parafusos quebrados do estabilizador balançavam. A pipa acima oscilava, a vela balançando, a tensão da corda aumentando. Se ela quebrar, May começou. Sem estalo. James se apertou para tocar a campainha e começou a enfiar o parafuso de reposição na flange quebrada enquanto May injetava resina expansiva. Alarmes soaram. Outro intruso escalou a viga, mas o rugido de ferro forjado de Ortega ressoou e uma flecha atingiu o visor do exoesqueleto, fazendo o atacante despencar. Parafuso encaixado, chave de torque instalada. A resina de May espumou, endureceu. Leitura de alívio de tensão, nominal. Eles exalaram. Em outros lugares, torres de defesa derrotaram os inimigos restantes. Imagens mostravam sobreviventes de trajes pretos recuando para a neblina, arrastando feridos. O casco do Meridian apresentava marcas de queimadura e 2 perfurações leves. Enxames automatizados selaram vazamentos com drones de proteção. Não estava perfeito, mas estava de pé. Horas depois, a ala de triagem zumbia. O flanco de James estava preso com uma malha de compressão. Yosou foi interrogado. Facção desconhecida. Vestígios de tecnologia sugerem que ele era um segurança particular de cofres corporativos do pré-guerra. Motivo provável para sequestrar tecnologia de pipa ou posto de resgate. Os invasores repeliram, mas o anonimato de Meridian desapareceu. O conselho se reuniu enquanto os médicos ainda limpavam o sangue do chão. Os argumentos eram mais acalorados que lanças de plasma, alguns clamando por um contra-ataque imediato, outros por um confinamento mais profundo no subsolo. James, com a voz rouca, propôs uma terceira via, implantar pipas como sinalizadores móveis, estender a luz e a vigilância pelos vales para deter incursões, ao mesmo tempo em que forjava uma rede comercial mais ampla, incluindo reclamadores, para defesa mútua. May acrescentou que pipas podiam retransmitir comunicações, amplificando o rádio para alcançar outros locais de ancoragem. União significava força. Ortega se irritou, mas hesitou. Ele tinha visto em primeira mão a sofisticação dos intrusos. Lutar sozinho era suicídio por atrito. O padre Quilo falou por último, citando uma antiga lamentação sobre cidades escondidas sob cestos.
A luz pertence ao topo das colinas, para que a escuridão não se multiplique sem ser desafiada. A frase pairou no ar como incenso, deixando um silêncio amplo o suficiente para o consenso. O conselho votou, unânime para divulgação, com a condição de fortalecer a serpentina de refrigeração número 4 e expandir a rede de sentinelas de drones. James foi nomeado diretor de Relações Exteriores. Além de suas funções, nem mesmo a ironia restou para rir. A primeira transmissão pulsava no amanhecer seguinte, Meridian chamando os nós âncora de Arara, Sagan, Liu, Nuuk. Estática respondeu, depois sílabas humanas fracas, frágil seda de aranha lançada pela estratosfera. As conexões levariam semanas para se estabilizar, mas as vozes existiam. Nos jardins, Eli soltou um pote de jovens borboletas de costas de bronze. Elas voaram em direção às pétalas abertas, brilhando sob a nova luz do sol refletida nas velas das pipas. Elas vão polinizar o que sobrar lá fora, disse ele. James agachou-se, estremecendo, as costelas ainda doloridas. Ou construir algo novo. Observou os insetos desaparecerem, sentiu o calor fresco das estrelas acariciar seu pescoço, sentiu o cheiro das folhas beirando a doçura genuína. Meridian sobrevivera a um terremoto, a um ataque e a uma aurora de terror. Agora pulsava com um plano audacioso, brilhar mais forte, não encolher. Ele se levantou, o olhar vagando pelas amarras da pipa, inclinadas em uma névoa sem limites, linhas finas que ancoravam possibilidades. Ele não era tolo o suficiente para pensar que o perigo havia diminuído. Mas finalmente entendeu que segurança nunca era ausência de ameaça, era a presença de um propósito. O vento chegou perfumado com promessas que nenhum contador Geiger poderia medir, passando pelas pétalas abertas do teto de Meridian e agitando as bandeiras que as crianças haviam tecido com retalhos de milar durante a ansiosa calmaria entre os ataques. 5 pipas agora voavam nas marés estratosféricas, 5 linhas tensas zumbindo enquanto a respiração irregular da Terra as puxava, cada pipa, uma lanterna esquelética cheia de algas quimicamente induzidas, cada uma lançando derramamento solar no coração da estação. Abaixo, terraços hidropônicos brilhavam em um tom esmeralda em vez de um cinza pálido, e no mezanino do jardim, James olhou e parou para sentir aquele calor improvável penetrar através da cicatriz em sua bochecha. A 50 metros de distância, seu filho Eli disparava entre os feijões em treliças, calibrando poleiros de polinizadores para a próxima geração de tartarugas de brasão. O riso do menino ricocheteou nas nervuras de carbono cerâmica e se misturou com a voz mais grave das turbinas, criando um acorde que James começara a chamar de pulso de Meridian. Era o som do quase suficiente. Não o suficiente. Nas 6 semanas desde o ataque, todos os monitores de operações pulsavam perigos como arritmias, gráficos de suprimentos mergulhando em direção ao ponto crítico, sensores sísmicos tremendo, plumas de radiação tremulando do lado de fora como fogueiras fantasmagóricas. Os atacantes desconhecidos nunca retornaram, mas sua ausência pesava mais do que balas. A ausência significava planejamento, reagrupamento, talvez reforços munidos de plantas de cofres corporativos e velhos rancores. Enquanto isso, respostas fracas de rádio de locais de ancoragem chegavam aos poucos, sílabas carregadas de estática, coordenadas, pedidos urgentes de dossiês médicos. Arara relatou uma praga fúngica em seus tanques anaeróbicos de milho. Nuuk respondeu com uma única palavra, aprendendo, antes de desaparecer em um chiado. A comunicação havia se tornado a nova fronteira, frágil como teia de aranha entre ruínas de arranha-céus. Naquela noite, Meridian arriscaria novamente. A força-tarefa do Dr. Yousou havia adaptado um dos drones de defesa para uma nave de correio do tamanho de uma mesa e o carregado com filamentos de cobre que poderiam se conectar a uma antena parabólica de banda larga ao atingir a altitude orbital. A designação do drone, Aeron, homenageava a garça que James e Eli haviam visto durante sua peregrinação. Se Aeron tivesse sucesso, a rede de recuperação poderia compartilhar não apenas chamadas de socorro fragmentadas, mas também dados em tempo real, bibliotecas de sementes, algoritmos estruturais, talvez até músicas que alguém tivesse salvo em um disco rígido antigo. Se Aeron falhasse, Meridian perderia metade de sua frota estratégica de drones e convidaria quaisquer predadores que farejassem a assinatura térmica reveladora do lançamento. James agora ocupava 3 funções: diretor de operações estruturais,
contato com assuntos externos e representante do recém-criado Conselho de Defesa e Integração de Meridian, uma tarefa que parecia menos prestígio e mais um conjunto de pregos ferroviários martelados em sua agenda. Mas a liderança ainda exigia os pequenos rituais, então ele deixou de lado os diagnósticos do datapad e se juntou à fila do almoço, onde os assistentes serviam sopa de cenoura e espirulina em tigelas de celulose. Eli deslizou para o lado dele, com as bochechas queimadas de sol onde os óculos não alcançavam. Dente de serra escapou, confessou o garoto, referindo-se ao seu gurupés favorito. Acho que ele quer mapear as aberturas. James conteve um sorriso. Então seguiremos o mapa. Eles comeram encostados em uma balaustrada acima do pátio central, enquanto a multidão lá embaixo ensaiava exercícios de emergência, ombros se tocando, risos irrompendo apesar do cansaço. O moral de Meridian havia se transformado em algo mais forte do que otimismo, uma fé inabalável em milagres realizáveis. O fim da tarde trouxe complicações. Um pacote criptografado estalou pela banda de longo alcance, o batedor da facção reclamadora, Lark, vindo do local de lançamento 3, com a voz rouca pelo vento. Meridian, urgente, comboio preso a 5 km ao norte de vocês, hostis desconhecidos em armadura Zezo. Precisamos de passagem segura para o seu perímetro. Transportamos minério conforme o tratado. Por favor, respondam. James verificou o código de identificação 2 vezes. Genuíno. A sessão do conselho foi convocada em poucos minutos via nós de RV, avatares fantasmagóricos piscavam na câmara das lentes. Ortega argumentou que abrir os portões no meio do lançamento poderia causar infiltração novamente. May rebateu que abandonar aliados provaria toda a cínica profecia que os invasores possuíam. O olhar de Yousou atravessou a névoa. Nós ajudamos, concluiu ela, mas sob um corredor controlado com drones aéreos. James se ofereceu para liderar a equipe de extração porque a diplomacia funciona melhor quando ancorada na gratidão pessoal. Ortega insistiu em ir também, para garantir que suas portas abertas não se tornem portas giratórias. May permaneceria para comandar a contagem regressiva de Eron. O crepúsculo sangrava ferro contra a estratosfera enquanto charretes blindadas saíam do portal oeste, com motores elétricos sussurrando. James ia na frente, no banco do carona do veículo, o rifle sônico no colo, o peso desconhecido do comando costurando os nervos. Ele implorara para vir, mas James invocou o veto parental. A carranca do garoto ainda ardia por trás de seus pensamentos enquanto o portão se fechava com estrondo. Além de Meridian, a floresta parecia um pouco menos maligna sob as chamas das lâmpadas planetárias. A parte inferior dos papagaios refletia o suficiente para que algumas árvores recuperassem a tonalidade verde fantasma. Mas as sombras permaneciam densas, enquanto o comboio alcançava o topo do cascalho coberto de gelo. James avistou pulsos de clarões de cano à frente, arcos de fósforo branco pintando silhuetas. Ele apertou o comunicador. Lark, mantenha a direção, estamos chegando. Chegaram ao caos. 3 caminhões Reclaimer bloqueados por madeira morta tombada, seus batedores blindados trocando tiros com meia dúzia de soldados vestidos com exoesqueletos, o mesmo preto fosco da facção que atacara a estação. James ordenou rajadas supressoras dos alto-falantes da torre no teto, ondas de concussão de baixa frequência. Folhas estremeceram, trajes pretos tropeçaram. Os artilheiros de Ortega lançaram minas de rede, 2 soldados se enredaram, os exoesqueletos estalando enquanto os capacitores sobrecarregavam. Lark surgiu de trás da cabine de um caminhão, com sua armadura fotovoltaica rachada, mas o sorriso intacto. Sabia que você viria. James pulou para baixo, cobrindo sua retirada. Enquanto os reclamadores transferiam caixas de minério para os elevadores da plataforma Meridian, um raio de plasma perdido cortou o antebraço de James, queimando o tecido na carne. A dor foi registrada como água fria. Ele mergulhou atrás do carrinho, recuperou o equilíbrio e disparou pulsos soníacos gêmeos que estilhaçaram a placa frontal de um atacante. O soldado cambaleou, revelando o rosto de uma mulher por baixo, pele empolada, olhos ferozes com fome de cobalto, e por um instante James viu não um inimigo, mas outro sobrevivente lutando contra a extinção. Então Ortega gritou, aglomerado se aproxima, e a floresta irrompeu em um estrondo concussivo.
Explosivos lançaram estilhaços. James conduziu Lark e sua tripulação para os transportes, os motores rugiram, o comboio reverteu o curso em uma chuva de faíscas. A perseguição diminuiu quando os drones de perímetro da Meridian se aglomeraram, disparando disruptores ultravioleta. Os exoesqueletos desapareceram na vegetação rasteira, deixando apenas pegadas carbonizadas e um nó de perguntas. De volta às muralhas, a transferência de minério passou rapidamente pelos túneis de descontaminação. Lark mancou até a enfermaria, recusando-se a usar a maca até que ela pressionou um símbolo de agradecimento, uma moeda de ferro representando mãos entrelaçadas, na palma ensanguentada de James. "Da forja da minha tribo", disse ela. A prova de que a confiança também pode ser abalada. James mal dormiu depois que os médicos selaram sua queimadura no antebraço. Ele mancou até o controle de lançamento, onde May monitorou a contagem regressiva de Eron antes da ignição, T10 2.00. "Seu braço?", perguntou ela, expressando partes iguais de repreensão e alívio. "Funcional." Ele observou os engenheiros verificando os cardãs dos propulsores. A linha de pressão da bobina número 4 se mantinha estável em 94%, a queda de energia havia proporcionado espaço. No entanto, James sentia outra pressão, o cálculo moral da batalha. Teria escolhido o vetor certo? Matar ou capturar aqueles soldados não respondia porque eles atacaram ou quem os comandava. Às 4 horas, Yousou entrou carregando um tablet. "Interceptaram conversas de trajes inimigos", anunciou. Eles transmitiram telemetria para um repetidor chamado Helix. A carranca de Ortega se aprofundou, as pálpebras de May tremeram de medo. Todos conheciam as histórias de fantasmas da Helix, um conglomerado de biotecnologia do pré-guerra cujos executivos fugiram para uma arcologia de bunker continental após a queda das armas nucleares, e que, segundo rumores, emergiram apenas para se apoderar de sucata de ponta. Se a Helix existisse, seu apetite por pipas e tecnologia de algas equivaleria à necessidade da Meridian de defendê-la. "Não estamos prontos para um cerco", afirmou Ortega. "Então preparamos os aliados", respondeu James, surpreendendo-se com a firmeza. O prato de Eron significa defesas compartilhadas, avisos compartilhados. "Precisamos partir." A contagem regressiva chegou aos últimos 60 segundos. Nos decks de observação, famílias se reuniam em grupos silenciosos. Ele estava na frente, segurando uma gaiola de poleiro de dorso de latão, vazia, exceto por dente de serra. O inseto batia as asas como se pressentisse a história. 30, entoou May. Os holofotes externos piscaram. Eron estendeu as placas de aquecimento, os micropropulsores girando. 10. O vapor expeliu a neve. 5. O silêncio engoliu a respiração. Ignição. O tubo de lançamento tremeu, os capacitores de ponto zero descarregaram, o Eron disparou para o céu em uma lança de um azul glorioso. Crianças gritaram de alegria, idosos apertaram as mãos, James sentiu as lágrimas novamente. O drone passou por cima das pétalas, atingiu a troposfera, os sensores marcaram altitude de 20 km, 25. O comunicador instalou, orientação nominal. Implantando antena em 30 minutos. May sorriu ferozmente. Então, Static explodiu em todas as telas. A telemetria de Eron desapareceu. A equipe de operações gritou perguntas, nenhuma resposta. Um novo sinal se sobrepôs, forte, deliberado, um ícone, uma bobina de dupla hélice girando em vermelho. Uma voz filtrada pelos alto-falantes automáticos, aveludada sobre lâminas de barbear. Estação Meridiana. Vocês possuem recursos essenciais para a renovação da Terra. Aguardem aquisição. Conformidade gera integração e paridade de recursos. Descumprimento gera neutralização. O ícone se apagou. Em seu lugar, câmeras de alta altitude mostravam o Eron à deriva, com a pluma da cauda cortada e a antena parabólica não posicionada. Ao redor dele, 3 pontas de flecha escuras giravam, mísseis guiados disfarçados de meteoros. Um míssil desceu em linha reta, não em direção ao Eron, mas em direção ao Meridian. Yousou gritou, sequência de interceptação.
Torres reorientadas, bobinas antimísseis dispararam hastes de tungstênio que perfuraram o céu em lanças brilhantes. O míssil disparou, com a inteligência artificial fervilhando. Uma haste atingiu seu cérebro, detonando em uma explosão ultravioleta 10 km acima, mas segundos depois, uma onda de choque estrondosa percorreu a cúpula, sacudindo as âncoras. As amarras das pipas tremeram como cordas de arco, a iluminação interna tremulou enquanto a capacitância se esvaía para os conjuntos de escudos. Aaron desceu em espiral, o piloto automático em luta. May mexeu no console, os dedos em um borrão. Se a perdermos, a grade orbital morre antes do nascimento. Ela redirecionou os bancos de propulsão, Aaron respondeu, estabilizando-se por tempo suficiente para desdobrar as pétalas da antena. Uma rajada de dados pingou, e então novamente, ao vivo. Mesmo incapacitada, Aaron se conectou, a antena despertou, o aperto de mão com o receptor de Meridian estabeleceu caminhos vetoriais para outros nós. Antes que o drone pudesse transmitir mais, um segundo míssil completou a destruição. A transmissão de Aaron cortou para Obsidiana, detritos floresceram como uma flor negra, depois se espalharam em correntes de ar estratosféricas e desapareceram. O silêncio saturava as operações. James respirou fundo. Aperto de mão confirmado. Pelo menos alguns pedaços escaparam. May enxugou os olhos, renovando a determinação. Ortega andava de um lado para o outro. Hellick já sabe o nosso alcance. Eles virão para o chão. Estamos antecipando, disse Ouçou. O Conselho vota hoje à noite sobre uma coalizão imediata com os assentamentos dos Reclaimers. Compartilhamos células de energia, eles emprestam combatentes. Mas James ouviu uma urgência diferente, muros por si só nunca seriam suficientes, Meridian precisava de mobilidade, redundância, talvez até mesmo um protocolo de evacuação. A visão de crianças em estradas esburacadas voltou a tremer, mas ele a conteve. Um passo de cada vez. A votação foi aprovada. O líder dos Reclaimers, Tariq, superior de Lark, chegou 3 dias depois em um skimmer carregado de minério e feridos. O treinamento conjunto começou, médicos da Meridian ensinando triagem avançada, batedores dos Reclaimers guiando mapas de navegação subterrânea sob os corredores de aproximação da Helix. Ele observava os exercícios, absorvendo cada manobra como se fosse uma brincadeira. Ele persuadiu os soldados a transportar fios de fibra ótica entre as torres de vigia distantes, criando uma rede invisível ao radar. Saltot tornou-se o primeiro mensageiro, mergulhando pelas aberturas de acesso com precisão extraordinária. O primeiro avanço terrestre da Helix ocorreu sob a cobertura de uma noite de monção, 2 semanas após o Aaron. A neblina cobria os vales, o brilho refletido das pipas se difunde. A nova malha de vigilância da Meridian os capturou, uma coluna de exotropas ladeada por drones rastejantes do tamanho de lobos, mandíbulas compostas eriçadas por bigodes sensores. A rede de segurança disparou um alarme silencioso, as torres de defesa giraram, mas mantiveram o fogo, conforme a diretiva de James, que a Helix cruzasse a área de destruição pré-determinada. Atiradores de elite da Reclaimer empoleirados em penhascos, rifles sunicos ajustados para romper o sistema hidráulico da junta ESO. James comandava o comando central, com o braço totalmente curado, exceto por uma cicatriz pálida. Eli pairava ao lado dos mapas, transmitindo loops de telemetria com a parte traseira em latão. Ortega, comandante de campo, latia atualizações concisas. Às 3h12, a coluna atingiu a caixa de destruição, um antigo leito de rio semeado com minas eletromagnéticas derivadas de capacitores de pipa. O metal rangeu quando as cargas inverteram a polaridade, trajes ESO travaram, as juntas travaram. Atiradores de elite abriram fogo, soldados tombaram. Drones Helix saltaram, cortando cabos de armadilha com mandíbulas de plasma. Algumas minas falharam, brechas se abriram, um punhado de trajes avançou, lanças brilhando. Os canhões de portão do Meridian dispararam flechas, mas as telas de defesa de Helix desviaram. Os trajes alcançaram os pilones externos. Garras de Plasteel cravaram-se nas escoras de suporte, forçando-as a se abrir. James praguejou. Perder um pilone no meio do combate representava o risco de colapso da cúpula.
Mobilizem o enxame de dorso de latão, ele ordenou de repente. Isso é para comunicação, não para combate, disse James. Eles odeiam rajadas de alta frequência, os Brasbacks podem carregar bloqueadores. O menino havia feito testes no berçário e registrado a repulsão dos drones. Restava um momento para escolher. James assentiu. Ele correu para o microaviário onde dezenas de Brasbacks haviam crescido. Engenheiros prenderam bloqueadores do tamanho de moedas aos tórax dos insetos, programados para ressoar em frequências exossônicas. Portões abriram escotilhas. Uma nuvem de estilhaços vivos irrompeu na noite, umbindo como uma tempestade prateada. Eles se fixaram nos trajes Helix, guiados por imãs. À proximidade, os bloqueadores pulsavam oscilações estridentes. Sensores auditivos exo-sobrecarregados, a inteligência artificial dos trajes apresentando falhas. Soldados cambalearam, alguns desabando, arrancando capacetes para aliviar a agonia sônica, tornando-os vulneráveis às toxinas do ar. Em poucos minutos, a resistência cedeu. Os sobreviventes recuaram, deixando drones para arrastar os incapacitados. A vitória soou crua, não triunfante. Os médicos ainda carregavam atiradores Reclaimer mortos, e árvores queimadas ardiam. Mesmo assim, o primeiro ataque terrestre do Helix fracassou. O conselho se reuniu ao amanhecer. Yossou resumiu: temos semanas, talvez meses, antes que a Helix se intensifique. Eles se intensificariam, bastões cinéticos de satélite, agentes nervosos. Yossou se apoiou no púlpito: precisamos de redundância de realocação. Meridian portátil. James sentiu as engrenagens se alinharem ao seu medo anterior. Esboços de projetos surgiram para estações migratórias ancoradas por conjuntos de pipas, hubs que poderiam destacar módulos e realocá-los ao longo de trilhos ou corpos de levitação magnética. Ele foi nomeado para projetar interfaces estruturais. Ao longo das semanas, James mal dormia, mas a euforia o impulsionava. As equipes canibalizaram cápsulas de carga ociosas, equipando-as com paredes dobráveis e câmaras de ar. A Eli automatizou o roteamento de cabos de latão para rastrear corredores destacáveis. May adaptou guinchos de ancoragem de pipa em guindastes aéreos capazes de içar cápsulas através de ravinas. A próxima mensagem de Helix chegou por meio de um mensageiro explosivo, um míssil que se rompeu pouco antes da cúpula, espalhando milhares de panfletos impressos em polímero balístico, integração ou apagamento. A propaganda incluía diagramas das abundantes fazendas e clínicas genéticas da arcologia de Helix, utopia para aqueles que entregaram patentes tecnológicas. As pessoas hesitaram, algumas argumentaram em capitulação. Ortega e May queimaram panfletos publicamente, mas o medo persistiu. James visitou o quartel onde a dissidência fervilhava. Ele não falou de resistência, mas de pertencimento, como o Meridian transformará o deserto em música de turbinas, como cada solda continha a história de alguém. Ele tirou a moeda de ferro de Lark e a passou adiante. A confiança é martelada, disse ele, mas apenas se o fogo for mais quente que a dúvida. Quando ele partiu, o quartel zumbia menos com a derrota. O confronto final escolheu sua própria hora, meio-dia, quando um raro raio de sol cortou as nuvens sem obstrução. A Helix lançou hastes cinéticas de órbita baixa, dardos de tungstênio de postes telefônicos descendo a Mach 10. A astrofotografia de alerta antecipado da Meridian, cortesia do nó aliado Sagan, capturou silhuetas minutos antes do impacto. Restaram apenas 2 plumas de defesa com propelente suficiente para interceptação. James, May, Ortega e Yossou se reuniram em operações. Os cálculos eram sombrios, probabilidade de interceptação de 43%. Faltar significava cratera. James ouviu a voz de Eli atrás, baixinha: e se as pipas desviarem? Eles se viraram. O garoto explicou: amarras ancoradas em guinchos poderiam girar as velas, criando uma tela de ablação. O material da pipa, matriz de grafeno, poderia cisalhar as hastes, perdendo velocidade antes mesmo de tocarem a cúpula. Risco: amarras rompidas chicoteando letalmente por dentro. Yossou calculou em voz alta: modo Kutavai, gatilho manual em pleno ar, velas abertas perpendicularmente. Ortega objetou, mas os dados persuadiram. Decisão tomada.
Alarmes soaram, civis foram evacuados para estratos mais baixos. James, May e os pilotos de drones puxaram guinchos de controle. Ao comando, ele interagiu com os consoles de interferência, embora devesse estar em um abrigo. James queria protestar, mas o tempo passou. Pipas giraram, amarras rangeram. Asas de grafeno se inclinaram, formando V, mirando as raias descendentes. O céu se rasgou. A primeira vara atingiu a pipa 2, a vela se abriu em branco, despedaçando-se, a vara se partiu em borrifos derretidos, fragmentos salpicaram o vale além. A corda se rompeu. O chicote de recuo chicoteou ao longo dos anéis, a faca automática cortou o restante antes de perfurar a cúpula. A tripulação se abaixou, os cacos zumbiam acima. A segunda haste atravessou a pipa 4, mas o impulso foi amortecido o suficiente para que a haste residual se chocasse contra o penhasco de basalto, esculpindo respingos de geleira, mas poupando a estação. A poeira se espalhava como uma bomba nuclear em miniatura, mas os sensores indicavam segurança. Operações silenciosas, exceto por tosses de descrença. 2 pipas perdidas, mas Meridian ainda estava de pé. Varas gastas. Antes que o alívio se instalasse, novos sinais, naves de desembarque de tropas se aproximando. Helix dobrando a aposta, contando com a estação enfraquecida. A voz de James falhou, mas manteve-se firme. Ativar protocolo de migração alfa. Cápsulas se separam, avancem. Mantemos a faixa de partida. Ortega, com os olhos vidrados, assentiu, o titã pragmático. Portas de vigia se abriram, um trem de cápsulas móveis avançou, puxado por tratores elétricos, ao longo da linha maglev reformada. Famílias amontoadas em estufas iluminadas por baterias de reserva. Caças recuperadores flanqueavam a coluna. O núcleo da estação permaneceu para cobrir a saída. A equipe de comando reduzida guarneceu as torres, May, Yousou, Ortega, James. Eli se recusou a deixar o pai, e Yousou cedeu, designando-o para apoio com a armadura de bronze. Naves de desembarque descarregavam pelotões de exoplanetas. A batalha gostava de repetições, rifles sunicos, flechas, bloqueadores de armadura. Mas, desta vez, os soldados Helix ostentavam escudos contra-oscilantes. Os bloqueadores falharam. Drones avançaram, com lasers na cauda cortando. James percebeu que a defesa estática seria quebrada. Ele escalou o guincho danificado da corda da pipa, com um plano febril brotando. Eles ainda controlavam 2 pipas. Se ele desenrolasse a corda e prendesse um contrapeso, digamos, um conjunto de células de combustível, ele poderia balançá-la como uma bola orbital na altitude de uma nave de transporte. Loucura, May sibilou quando ele transmitiu a ideia pelo rádio. Melhor que morto, ele retrucou. Ela redirecionou a energia, Ortega arriscou a abertura de elevação. James armou o contrapeso explosivo, martelou a liberação. O motor gemeu, a corda se desenrolou, arrastando o aglomerado de células para fora. Ele cronometrou a rotação e, em seguida, acionou o cisalhamento explosivo. O aglomerado voou em um arco amplo, com a corda arrastando. A nave de transporte tentou subir, o aglomerado detonou nas proximidades, estilhaços perfuraram os propulsores. A nave desviou, colidiu com a crista. Outras recuaram, a blindagem destruída pelos próprios destroços. Soldados terrestres, vendo a cobertura aérea desaparecer e a migração em andamento, vacilaram. Esquadrões de resgate pressionaram e encurralaram os prisioneiros. A batalha terminou não com uma explosão, mas com aplausos roucos e o zumbido das cápsulas partindo. Horas depois, o núcleo da Meridian, sem cúpula após sacrificar pétalas para interceptá-la, permanecia viscerado, mas vitorioso. A tripulação restante embarcou nas últimas colunas móveis. Deixaram ruínas para trás, mas o para-brisa do carro da frente já brilhava com a aurora refratada pelas pipas sobreviventes que se estendiam à frente como batedores. Caminhos de luz. Numa cabine adaptada para servir de comando, Eli se alinhou em James. Estamos sem teto, murmurou o garoto. James acariciou os cabelos. Não temos fronteiras, corrigiu gentilmente. Qualquer lugar que paramos e consertamos se torna meridiano novamente.
Lá fora, trilhos cortavam prados onde a neve recuava, deixando brotos tímidos despontando. Os urubus pairavam sobre o comboio, suas asas de metal heliografando alfabetos desconhecidos para futuros leitores. Na noite seguinte, pararam à beira de um rio imaculado o suficiente para a pesca. Grupos se desdobraram em vilas temporárias. Reclamadores e engenheiros meridianos armaram tendas de seda de pipa trançada sob constelações recalibradas pela guerra, mas ainda belas. James subiu a serra, May se juntou a ele, com gestos rígidos, mas um sorriso fácil. Luzes abaixo cintilavam, ruas modulares. Vozes de crianças flutuavam, sem medo. Meridian portátil, disse May, exalando. Primeiro de muitos, respondeu James, sentindo um peso se dissipar, não porque o perigo tivesse desaparecido, mas porque o fardo agora se espalhava por uma caravana de corações batendo em sincronia irregular. Eles reconstruiriam domos, relançariam pipas, talvez até reconquistariam oceanos. As feridas da terra eram profundas, mas as cicatrizes poderiam sustentar uma pele nova. Ele sentiu Eli na curva do caminho, apontando para o céu. Um meteoro se arqueou, um meteoro pacífico, queimando inofensivamente. Os olhos com anéis de cobalto do garoto refletiam uma esperança que não era mais teórica. James colocou a moeda de ferro na palma da mão de Eli. Você vai precisar forjar mais destas, sussurrou. Eli fechou os dedos em volta dela, o metal quente da mão do pai. Lá embaixo, no acampamento, um alto-falante improvisado estalava ao vivo. Alguém encontrou uma canção antiga, digitalizada em vinil, com trompas balançando. James riu, um som enferrujado, porém vibrante, e desceu para se juntar à dança, com os membros doloridos, mas o espírito eletrizante. Bem acima, duas pipas restantes pairavam, com as costas voltadas para o espaço, a barriga voltada para a terra e os espelhos inclinados para derramar a manhã sobre aqueles determinados a merecê-la.